Fala meu líder, fala minha líder. Muito provavelmente você já deve ter escutado a expressão cultura organizacional, já deve ter ouvido falar sobre o tema, e eu vou falar uma coisa para vocês. Tá aí um tema que não dá para a gente ignorar, não dá para pensar que é um tema de segunda linha nas empresas. Eu acho que se tem uma coisa que você deveria fazer da sua vida enquanto líder de organização, líder de pessoas, é entender sobre cultura organizacional e cuidar da cultura da sua empresa. Enfim, esse não é apenas mais um conteúdo, mas eu vou trazer aqui o tema que eu julgo ser o mais importante na vida das empresas e como as empresas funcionam. Bom, e se você está curtindo o conteúdo desse canal, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações e encaminha também esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga, com certeza vai fazer sentido para ele, sentido para ela, vai ajudar a construir uma cultura organizacional mais forte. Bom, eu quero trazer para vocês a seguinte temática: os 5 passos para colocar em prática a cultura organizacional da sua empresa. Galera, a cultura é o jeito de ser da empresa. A empresa ela tem que se comportar como uma voz só. Ela não pode ter diversas vozes, diversas atitudes perante o cliente, certo? Perante o cliente, perante os seus pares, perante os parceiros. Porque imagina só, você vai e fecha um negócio com o cliente, depois ele vai ser atendido por alguém, certo? Que vai entregar o serviço ou entregar o produto. E naquela hora ali, aquilo que você vendeu para ele não tem nada a ver com aquele momento, com o que ele está recebendo. E o que, que acontece? Fica parecendo que a sua empresa são várias empresas, várias companhias funcionando dentro de uma companhia só. Então, para você não correr o risco de ter o seu cliente achando que sua empresa ela se comporta como várias empresas, você precisa focar na uniformidade de comportamento. Lembrando que diversidade dentro do ambiente organizacional é muito bem-vindo. Você pode ter um ambiente diverso, um ambiente acolhedor, que acolhe diversas etnias, que acolhe os dois gêneros, que acolhe né, homens, mulheres, que acolhe homossexuais, pessoas de diversas religiões, pessoas de classes sociais diferentes. A questão não é essa. A questão é que toda diversidade é bem-vinda, menos a diversidade no comportamento. Ou seja, aquilo que fere a cultura, o jeito de ser de uma empresa, tem que ser combatido. A começar pelo processo de recrutamento e seleção. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é você escolher bem as pessoas que estarão ao seu lado. O primeiro passo para ter uma cultura organizacional forte é ter as pessoas certas do seu lado. O processo de recrutamento e seleção ele tem que ser feito de forma muito criteriosa, ele tem que garantir que as pessoas certas estarão no lugar certo, você tem que ter gente que se pareça com a sua empresa, que combine com os valores da sua companhia, e se eu puder te dar um conselho matador para o processo de recrutamento e seleção, é você escolher as pessoas baseado nos valores, certo? E por que isso? Porque a competência técnica você ensina. O jeito que a sua empresa faz gestão, ou seja, os processos, as tecnologias que você utiliza, o produto, o mercado, o cliente, tudo isso é ensinável. Mas é muito difícil você ensinar alguém que é mau caráter a ser honesto. E essa pessoa que ela tem um caráter deformado, às vezes é um excelente gerente, é um excelente gestor, mas tem problema com mentira, por exemplo. E aí? Você quer arriscar? Melhor ainda é quando você tem as duas coisas. A pessoa é boa tecnicamente, ela é eficiente no que ela faz e ela tem um comportamento adequado à cultura da sua empresa. Então, assim, faça as perguntas certas. Não tenha medo de fazer perguntas duras, de ter conversas difíceis já no momento de recrutamento e seleção. E às vezes você vai ter que desvender a sua empresa. Esses dias eu estava fazendo recrutamento para um candidato a gerente de uma área. Eu fiz assim, ó, aqui na empresa a gente muda tudo, a gente tem muita dúvida em como que a gente vai fazer a gestão de certas coisas, a gente tem dúvida nas tecnologias que a gente vai usar.
E olha que a nossa empresa é uma empresa que é a segunda maior tecnologia do mercado em que a gente atua, certo? Nossa empresa de tecnologia e somos a segunda maior, certo? Somos líderes no nosso segmento, mas a segunda maior tecnologia. Aí eu coloquei tantas coisas, ó, a gente está mudando isso, a gente está mudando esse processo, a gente está ajustando o time e fazendo isso. Vai encarar, porque você vai ter que trabalhar fora do horário, você vai ter que trabalhar no final de semana, às vezes você vai ter que viajar. E aí? A pessoa que eu estava entrevistando demonstrou um certo desconforto. Não se demonstrou à vontade, porque ela está numa empresa que é uma empresa muito maior, é uma empresa que tudo está muito organizado, mas a minha empresa, ela está descobrindo como fazer certas coisas, porque é uma empresa nova e com uma alta velocidade no seu crescimento, é uma empresa que cresce muito rápido. Então, você tem que alinhar muito bem os interesses e as expectativas desde o início no processo de recrutamento para que você não traga a pessoa com a expectativa errada. Outra coisa que você tem que fazer, o segundo passo, trouxe as pessoas certas, capacite a liderança para viver a cultura todos os dias. Veja só, a liderança ela sustenta os processos, ela sustenta as pessoas, ela sustenta a organização como um todo. O sucesso da tua empresa passa diretamente pela qualidade dos seus líderes. Se a sua liderança é uma liderança fraca, significa que a tua cultura organizacional é fraca. Se a tua liderança ela não é uma liderança honesta, é uma liderança tóxica, é uma liderança que não sabe se comunicar, isso significa que a sua empresa é tóxica, que a sua empresa é desonesta, que a sua empresa ela é frágil. Por quê? O líder, ele desdobra o comportamento dele para os seus liderados. O líder, querendo ou não, ele se torna exemplo. Se um liderado vê um líder fazendo algo que não é tão bom assim, ele vai seguir. Da mesma forma que ele vê um bom comportamento, ele vai seguir. A liderança, ela é um exemplo a ser seguido de qualquer forma. Então, você tem que treinar a sua liderança, você tem que ser intencional em desenvolver a sua liderança, incentivar a sua liderança a ler, a estudar, a se desenvolver, dar feedback contínuo. Você não pode ter líderes abaixo de você aos quais você não dá feedback, você não fala onde que ele precisa melhorar, onde que ele precisa evoluir. E se você tem medinho de ter conversas difíceis, aí você vai ter problema em desenvolver os seus líderes. Líder que é líder não pode ter medo de ter conversas difíceis e não pode ter medo de escutar feedback também. Porque quando você cria um ambiente de confiança entre os seus líderes, você permite, inclusive, que eles falem coisas para você que você não gostaria de ouvir. Defeitos que você tem na sua liderança, defeitos que você tem na empresa, problemas que você precisa resolver. E aí você precisa ter estômago, força, resiliência para poder dar feedback, ter conversas difíceis e escutar também muitas vezes aquilo que você não quer e dar liberdade para que seus líderes atuem e tomem decisões. O passo 3 é o seguinte, depois que eu tenho as pessoas certas, que eu passo a desenvolver a minha liderança, eu tenho que incorporar a cultura em processos e rituais. Então, por exemplo, a cultura ela tem que estar presente nas reuniões. Eu tenho que falar do tipo de comportamento que a minha empresa vai ter na hora de fazer um produto, na hora de vender, na hora de atender um cliente, na hora de resolver um problema. Eu tenho que ressaltar os valores da minha empresa o tempo inteiro. Né? Na CIEG, por exemplo, nós somos atenciosos, nós somos caprichosos, nós somos criativos, nós somos honestos e nós somos vendedores. São os 5 valores da nossa empresa. São comportamentos humanos que nós atribuímos à nossa marca e nós queremos que as pessoas se desenvolvam assim. Então, assim, só que ser atencioso, como? Na forma como eu lido com o meu colega, na forma como eu lido com o cliente, na hora que eu tenho empatia, na hora de resolver um problema. Eu sou honesto com as pessoas, eu sou claro, eu não tenho medo de ter conversas difíceis, eu não trago meias verdades, eu procuro ser franco, ser sincero, verdadeiro. Eu sou vendedor por quê? Porque coisa boa a gente tem que colocar para fora. Sou criativo, eu tenho que ter criatividade nas situações. Então, assim, na hora que eu estou numa reunião, eu tenho que ressaltar o tempo todo. Eu vou resolver o problema de forma criativa. Eu vou atender o cliente, eu vou ser criativo na conversa com o cliente. Eu vou quebrar o gelo com o cliente, eu vou ser divertido. Né? São coisas que trazem uma identidade da nossa marca para o comportamento do nosso time. Isso é o que faz uma empresa ter uma cultura organizacional forte. E desde o onboarding eu tenho que reforçar isso.
Eu tenho que refletir a minha cultura. Outra coisa, cara, se a sua empresa ela tem um espaço físico, né? E tem empresa que funciona no mundo virtual, mas mesmo assim ela tem algumas pessoas trabalhando no escritório. Pô, cara, coloca os teus valores no escritório, coloca em frases que reflitam a tua cultura, procure envolver o teu time em rituais que refletem a tua cultura, né? Seja criativo, seja ousado e transforme as atividades ordinárias do dia a dia em oportunidades para reforçar a tua cultura organizacional. Uma coisa que eu acho interessante, por exemplo, se você já esteve na Disney alguma vez, você vai perceber, ou já viu algum vídeo, alguma coisa falando sobre a cultura da Disney. Gente, é interessante demais. Os funcionários, eles vivenciam aquilo ali todos os dias, eles vivenciam a magia. Os personagens, que são atores contratados, né? Eles vivem aquilo ali, eles respiram aquilo ali todos os dias a partir de uma cultura organizacional que tem processo, que tem treinamento, que é reforçada todos os dias, e está nos detalhes, está na decoração, está na fila, está em tudo. Porque a cultura organizacional, ela se desdobra em todas as coisas. Então a gente tem que estar todo o tempo pensando na cultura, né? O jeito de ser da marca é a cultura organizacional. Esse é o passo 3. Depois que eu tenho as pessoas certas, que eu desenvolvo a minha liderança, que eu tenho rituais que são diários e eu reforço minha cultura todos os dias, que é o principal patrimônio da minha empresa, eu preciso comunicar e celebrar exemplos de cultura. Então, por exemplo, cara, se você tem um cliente que ficou encantado com o seu atendimento, com o jeito da tua empresa atender, que é diferente, premie aquela pessoa que fez aquilo, reconheça ela publicamente, reforce aquilo ali, né? Ou um jeito de utilizar, um jeito, sei lá, de resolver um problema muito complicado, de resolver um problema difícil, e alguém teve uma solução criativa, vai lá e aplaude, reforça aquele exemplo, né? Traz aqueles exemplos a público, traz luz sobre essas questões e reforça aquilo para o time. Então comunique e celebre exemplos que reforçam a tua cultura. Seja inspirador ao falar, seja inspirador ao reconhecer as pessoas. E da mesma forma também, desencoraje e puna os comportamentos que são frontalmente opostos à sua cultura. Cara, se a tua empresa é uma empresa que trabalha com honestidade, se um vendedor, ele vende o que o teu produto não faz, você tem que punir essa pessoa, você tem que chamar a atenção. Se aquele comportamento voltar a acontecer, você tem que demitir. Você não pode tolerar. Nada que fere a cultura você pode tolerar. Se você tem uma cultura na tua empresa de total transparência de todas as áreas, você cria um ambiente de confiança, e você pega as pessoas falando mentira umas com as outras, num ambiente de fofoca, um ambiente tóxico, você tem que tomar uma atitude, você não pode deixar as coisas serem varridas para debaixo do tapete. Então, da mesma forma que você comunica e celebra os exemplos de cultura, você também pune e desencoraja aquelas situações, aquelas atitudes que são opostas à tua cultura. O passo 5 é o seguinte: é medir e ajustar constantemente. E como é que você mede? Você mede nos resultados, você analisa os comportamentos, você faz as avaliações de desempenho de forma intencional, pelo menos, gente, 2 vezes no ano você faz avaliação de desempenho. Pelo menos, no mínimo, o ideal é a cada trimestre. Faz avaliação de desempenho, vê os resultados, as entregas daquela pessoa, e cria um plano de desenvolvimento individual para cada um. Ó, bicho, você precisa melhorar nesse quesito aqui dos nossos valores, nesse outro quesito, nesse outro quesito. Você acertou nisso, você errou nisso, naquele cliente você poderia ter sido um pouco mais atencioso, você não foi, você cometeu essa falha, ó, você acertou nisso aqui, parabéns. Você não pode jamais deixar as coisas fluírem e pensar que porque você teve uma reunião ou você falou o que você espera do seu time uma vez, que aquilo ali se replique. Não funciona desse jeito. Cultura é uma coisa que todo dia ela começa precisando de ajuste. Cultura todo dia precisa de ajuste. Gente, eu falo tanto de cultura organizacional, a gente fortalece tanto a cultura da nossa empresa, a gente tem tantos rituais de cultura. E os problemas que eu tenho ainda hoje na minha empresa, que chegam na minha mesa, são problemas de cultura, problemas de comportamento,
problemas com gente. Então, todo dia você vai ter que resolver. E a cultura forte é uma cultura que ela é construída diariamente. Você precisa ter muita resiliência, muita força. Você não pode ser impaciente. E para finalizar aqui, eu queria deixar claro para vocês que implantar cultura organizacional não é simples, mas é a chave para que a sua empresa seja mais do que um simples negócio, para que ela seja uma comunidade forte, para que você crie uma comunidade, uma legião de fãs, tanto de clientes externos como de clientes internos. Gente que é apaixonado pela sua marca, gente que faz questão de vestir a camisa do teu negócio, gente que tem orgulho de dizer que trabalha com você, gente que tem orgulho de dizer que é seu cliente. E você só faz isso se você, todos os dias, tiver o compromisso de ajustar a sua cultura. Faz o seguinte, ó, deixa os comentários aqui embaixo dos desafios que você está enfrentando hoje para colocar a sua cultura organizacional em prática. E se você quer ver mais conteúdos como esse, inscreva-se nesse canal, ative o sininho, compartilha também com um amigo e até a próxima.